Oi gente, tudo bem com vocês? Espero de coração que esteja. Eu sou a Lohana, esse é meu canal e hoje eu vou falar para vocês como eu passei para a nutrição sendo bolsista 100% no ProUni. Bom gente, lembrando aqui que eu não sou uma expert quando se trata de ProUni, tá? Eu não fiz curso nenhum sobre isso. Eu fui no automático, mas como foi a minha experiência, tudo que eu descobri ao longo do processo, as documentações, tudo eu vou estar, né, falando aqui pra vocês, principalmente as dúvidas principais, né? Porque assim, eu tenho um perfil no TikTok e na época que eu era bolsista do ProUni, eu tinha muita vergonha de falar sobre isso. Não vergonha de ser bolsista, porque eu acho que isso é um orgulho, mas vergonha no sentido assim, eu não sabia como os meus colegas, como as outras pessoas levariam a questão, né? Então eu sempre me permiti, né, vivenciar esse momento de silêncio, vivenciar essa pausa de querer focar realmente na faculdade e não falar só sobre isso, né? Respeitar o meu espaço pessoal. Então, nesse vídeo, eu vou estar falando para vocês como que foi, né, essa trajetória sendo bolsista do ProUni até então. Bom, gente, atualmente eu estou indo para o quarto período da faculdade de nutrição, tá? E como que eu entrei no universo da nutrição? Como que é a minha história, tá? Lembrando que esse vídeo, ele vai ter meio, começo, fim, tá? Não vou pular nada. Então, se por um acaso você quiser alguma coisa em específico, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição ou nos comentários fixados o tempo do vídeo, que aí você pula para a parte que mais te interessar. Vamos primeiramente, né, para minha história. Como que eu inventei de cursar nutrição? Como que eu ingressei no universo da nutrição, né? Primeiramente, o primeiro curso que eu fiz na área da saúde foi o curso de primeiros socorros e foi no Brastec. Brastec? Não, mentira, foi no Sebrac. Sebrac. Sebrac Treinamentos, que é muito famoso aqui na minha cidade. E uma das dúvidas que eu recebo muito é aonde eu moro. E bom, gente, eu moro em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, atualmente, tá? Interior do Norte Fluminense do Rio. Aqui é uma cidade muito famosa por ter sido a primeira cidade a receber energia elétrica, tá? E para quem, né, já foi para Guarulhos, já foi para Macaé, pegou um pouco daquela rota ali, né? Conhece mais ou menos Campos, né? Conhece Farol, né? Gruçaí. Para quem já foi para essas praias, vocês já devem provavelmente ter passado pela minha cidade, tá bom? Então vamos lá. O primeiro curso que eu fiz foi esse treinamento de primeiros socorros. E antes eu tinha muito fixo na minha cabeça que eu queria cursar psicologia antes de fazer esse treinamento. Porém, na época, né, por volta dos meus 15 anos, psicologia era um curso que tinha muita taxa de desemprego. Especialmente pelas pessoas não estarem valorizando tanto essa questão da saúde mental. Então, além disso, né, por eu estar passando também por algumas questões emocionais, alguns problemas familiares, eu percebi que psicologia naquele momento não era para mim. Decidi desistir do curso e como na minha família eu tinha uma irmã que era enfermeira, né? É muito tradição na minha família, de uma certa forma, as pessoas irem para a área da saúde, né? A minha irmã Carolina é assistente social, minha irmã Alice é enfermeira, né, da família. O meu primo tá fazendo biomedicina. É muito tradição a gente ir para esse universo da área da saúde, né? Minha mãe, por mais que ela fosse mais da área do direito, ela sempre participou de projetos sociais, então era muito tradição. E aí, eu fiz um curso depois, né? Eu queria fazer algum curso porque a minha meta era arrumar um emprego e fazer faculdade. Só que as coisas não foram exatamente do jeito que eu planejei. Eu fiz um curso de auxiliar de radiologia na época, amei o curso, queria fazer a faculdade ou técnico, mas as coisas não conspiraram, porque o lugar que eu fiz o curso de auxiliar de radiologia fechou, decretou falência, não consegui pegar o meu certificado, mesmo tendo terminado o curso. Isso foi algo que me frustrou muito, especialmente porque nessa época eu passei um período morando fora de casa. E aí eu peguei a minha nota do Enem, eu já tinha desistido de cursar psicologia, mesmo tendo feito um Enem como treineira e tendo nota suficiente para passar. Meti a cara nessa época e consegui estar passando para a enfermagem.
porém também as coisas não foram da maneira que eu queria. Eu fiquei completamente desestruturada nessa parte. Muitas coisas aconteceram. Eu tentei enfermagem por 2 vezes. E todas elas eu passei, porém eu não consegui me manter ali, sempre acontecia alguma coisa. E além disso, eu já não estava tão animada com este curso, né? Aí, nessa época, eu comecei a fazer um curso no Firjan Senai de movimentação e armazenamento de materiais em logística. Alguma coisa assim que eu estava fazendo esse curso do Firjan Senai. No começo eu estava muito feliz, né, porque era um curso, mas eu detestava o curso. Nessa época eu tentei o vestibular e antes disso eu tinha levado a minha mãe, né, eu achei isso muito engraçado, né, como que é a vida. Eu tinha levado a minha mãe para poder fazer uma consulta nutricional. Eu sabia, né, que o nutricionista ele fazia planejamento alimentar, mas eu não sabia o que era um nutricionista de fato. Eu fui descobrir o que era quando eu levei a minha mãe. E aí a minha mãe, nessa época, falou assim, filha, por que você não tenta? Por que você não faz? Eu e você, a gente pode fazer um esforcinho, tentar pagar, ver como que vai ficar? E eu falei, pode ser. Achei legal, achei muito bacana a maneira como o nutricionista se portava ali, né, durante toda a consulta, o planejamento, a naturalidade, tudo eu achei muito bacana. E aí, nesse meio tempo, a gente foi ver o valor, né, quanto seria pagar uma faculdade, e nós duas simplesmente olhando pra cara uma da outra e começamos a chorar. E começamos a chorar. Aí depois, né, saiu a nota do vestibular, eu pude estar, né, cursando pelo ProUni, coisa que eu nunca tentei, pude estar concorrendo, né, sendo pré-selecionada para uma vaga em uma faculdade. E depois de muito choro, né, e tudo mais, largando para lá realmente, adivinha o que estava escrito? Que eu tinha literalmente conseguido concorrer. Nutrição. E nessa época eu não sabia o que eu queria, né? Eu tinha certeza que eu queria biomedicina por conta da questão, né, de exame, eu gostava muito dessa parte de exame, né, então eu tinha certeza que eu queria, passei, tive nota para estar concorrendo para biomedicina, só que por ser 100% flex, não me transmitiu muita confiança e eu decidi que a minha primeira opção seria um outro curso. E aí, o curso que tinha disponível, literalmente, foi a nutrição. E nessa época eu me lembro, né, porque eu sou muito espiritualista, né, eu sou muito voltada para essa área de espiritualidade. Eu me lembro que a minha mãe falou, filha, se você acha que biomedicina é para você, pede um sinal para Deus, né? Pede um sinal para Deus para que ele esteja te respondendo, porque Deus responde a quem ele pergunta, né? A quem ele pergunta. E aí eu me lembro que eu fiz uma oração, fiz o que minha mãe pediu, tive um sonho até na época, né? E eu sonhei com um bicho da seda. E minha mãe tinha dito que se fosse para ser biomedicina, para eu sonhar com uma pena caindo. E eu me lembro que eu sonhei, né, com um bicho da seda. E esse sonho para mim foi muito confuso. Eu falei, eu pedi para Deus um sinal de que biomedicina era para mim, mas ver um bicho da seda, que coisa estranha. Enfim, aí nessa época, e nesse sonho, né, só para completar, o bicho da seda estava tecendo a seda bem, um fio bem fininho, uma coisa brilhosa, linda. Foi um sonho maravilhoso. Aí eu acordei, né? Como eu falei, teve essa questão de ser 100% flex e tal. E eu percebi que não era literalmente o que eu queria pra mim naquele momento. Tentei nutrição e passei em primeiro lugar, tá bom? Então, essa é a minha história com a nutrição. Não foi algo assim, nossa, eu sempre quis ser nutricionista. É algo que veio pra mim. Eu considero muito que a nutrição me escolheu. E eu sou muito grata por poder estar recebendo isso, estar recebendo esse presente. E, enfim. Como, primeiramente, eu consegui? Qual foi a minha nota para estar conseguindo? A minha nota de redação, gente, foi 840, tá bom? E a minha nota, minha média geral, foi 656 para estar passando em nutrição, tendo o foco maior em áreas de humana e redação, tá? Então, se você quer passar, primeiramente,
em um vestibular para nutrição, ou para enfermagem, que eu também passei, ou para biomedicina, é interessante que você foque em biologia, em química, em português, interpretação de texto, redação e filosofia e história, né? Áreas de humanas. É muito interessante, porque isso também será cobrado durante o curso. Estas serão matérias que realmente serão cobradas de você durante o curso. As famosas matérias peso, tá bom? Matemática, geografia, eu não tenho que ir bem, Lohana? Não tem física, eu não tenho que ir bem? Deve ir bem, porque isso também conta pontos. Porém, a realidade é que, por mais que eleve também um pouco a sua nota, o que eleva de fato são essas matérias aqui mencionadas: química, biologia, português, interpretação de texto, redação. Essas notas elevam em um nível a sua nota que você... essas matérias, né? Elevam em um nível a sua nota que você não imagina realmente. E aí, gente, depois de você ter focado na parte, né, de vestibular, é importante... Qual foi a estratégia que eu utilizei, né, depois que eu fui pré-selecionada? Porque no ProUni você não tem aquela coisa de você passou. Não, você é pré-selecionado. Você vai passar se você cumprir certos requisitos. Quais são esses requisitos? Ser baixa renda, né? Ou ter um salário de até um salário mínimo e meio por pessoa. Então, eles vão perguntar a renda da sua família e tem que dar um salário mínimo e meio por pessoa, tá bom? Lembrando que conta a questão de emprego, Bolsa Família, Jovem Aprendiz, estágios, LOAS não são considerados renda para o jovem aprendiz. Você pode estar ali, né, perguntando para o seu reitor, né, da faculdade, se seria considerado renda, né? Mas geralmente não é considerado. É importante, talvez, que você declare isso? Sim, porque aí você já vai estar pontuando ali que você já é uma pessoa baixa renda, já que você ganha algum tipo de benefício do governo, né? Então, isso soma pontos também. Outro ponto também é que o ProUni ele foi feito justamente para isso. Para filhos adotivos, pessoas negras, baixa renda, pessoas que não teriam condições de pagar a faculdade, tá? E a gente tem 2 tipos de bolsa no ProUni, né? Que é o Programa Universidade para Todos. Nós temos a bolsa 50%, onde o governo custeia 50% da sua faculdade, e nós temos a bolsa 100%, ou a famosa bolsa integral, no qual o governo custeia de forma integral, de forma 100%, o valor total da sua bolsa, da sua matrícula. Então, você não paga as matérias, você não paga a prova, você não paga muitas coisas, né, que se pagaria em uma universidade. Porém, como toda universidade, o uniforme é você que custeia. Então, qual seria o uniforme da nutrição? Jaleco, às vezes eles dão toquinha, né, e luva, algumas universidades às vezes não dão. Tênis branco, calça branca, blusa branca. Tem alguns materiais que é proveniente do nutricionista, né, que é o diapômetro, né, que é aquele... Ai, gente, desculpa, porque o TDAH bateu forte aqui. Mas, sabe, aquela maquininha de contagem de gordura, fita métrica... Tem algumas coisas ali que são provenientes do nutricionista e que geralmente, como eu falei, é a gente mesmo que compra. Porém, isso varia se você vai receber do laboratório, porque são materiais, geralmente, gente, sendo bem sincera, que as clínicas têm, entendeu? Os hospitais te fornecem. Então, nem sempre vale a pena você investir, a não ser que você queira começar os seus atendimentos, né, de maneira particular. Mas geralmente eu, Lohana, acredito que vale a pena você ter uma balança, você ter ali o negocinho que agarra, né? Que eu sempre esqueço o nome, tá, gente? É meu. Eu esqueço. Eu sei o nome, mas eu esqueço. Mas, enfim. Vale a pena você ter os seus próprios materiais, né? Principalmente porque você não sabe o dia de amanhã. Então, vai que você arruma um convênio ali com alguma clínica. Enfim, vale a pena você ter os seus materiais. Não fica dependendo do material de ninguém, tá bom? A fita métrica, enfim. Geralmente são materiais que as clínicas, os hospitais, elas têm.
E aí o nutricionista, né, ele intervém com a mão de obra dele. Além disso, né, outro material que geralmente tem, que eu fui aprendendo ao longo do curso, é a questão das apostilas, e principalmente porque a gente recebe, né, geralmente, pessoas baixa renda. Então, o ideal é que a gente tenha ali impresso, né, em papel, cartão, plastificado ali os materiais, mostrando os tamanhos, as porções, né, para que as pessoas em questão, elas possam, de certa forma, compreender o que a gente está falando. Porque às vezes a gente pergunta para a pessoa qual é a quantidade de gordura, qual é a quantidade de sal que você utiliza, você usa uma colher rasa, você usa uma colher de sopa, você usa uma concha. E às vezes a pessoa que é ali de baixa renda, ela não tem consciência daquilo que a gente está falando. E aí a gente precisa mostrar, né? Mostrar basicamente. E ela vai apontar, é essa aqui, essa aqui. Então são os famosos materiais ilustrados. Além disso, esses materiais também têm algumas autoexplicações, né? Imagens ilustrativas, a questão da cor da urina, a consistência das fezes e colometria das fezes, né? Então, são todas essas coisas que nós nutricionistas precisamos ter por conta própria ou o hospital ou clínica precisa nos fornecer. E isso já não é a critério do ProUni, tá? Ele vai pagar justamente a sua faculdade. E quanto à questão de reprovação, o aluno ele só pode reprovar 25% das matérias. Ou seja, se você tem 6 matérias, você só pode reprovar 25%. Se metade de 6 matérias é 3, quanto que é 25%? 1, 2 matérias. Lohana, mas e se acontecer de eu reprovar de mais de uma matéria, né? Não ter nenhum aproveitamento de matéria? Ou acontecer de eu ter várias vezes essa questão? Então, o ProUni, você vai ter que ter ali uma explicação do porquê você não está indo bem na matéria. E aí, geralmente, você faz uma declaração escrita à mão, falando, né, pro ProUni por que você não está indo bem. Mas, geralmente, o bolsista ele tem que ter um aproveitamento mínimo daquela matéria, né? Porque o governo já está pagando para você. Então, você precisa ter ali um aproveitamento mínimo. E se você estiver dentro desse aproveitamento mínimo, geralmente não tem nenhum tipo de problema. O que vai acontecer no caso, né? Você reprovou 25% daquela matéria. No caso, o que vai acontecer no máximo é que você vai refazer aquela matéria e acabou. Mas se for além disso, você vai ter que explicar para o governo por que você não está tendo um aproveitamento tão bom de matéria. E aí, geralmente, nessas faculdades, né, praunistas, a gente tem as recuperações e algumas têm segunda chance, né? O que seria segunda chance e recuperação? Qual a diferença das duas? A segunda chance, você vai refazer a prova, tá? Você vai literalmente refazer a prova. E a recuperação, você vai literalmente recuperar a nota, tá? Então, às vezes, notas de simulado, notas de trabalho não contam, diferente de segunda chance. Então, acho que eu tirei um pouco da dúvida, né? Enfim. E aí, como eu falei, dependendo, isso funciona para cada polo de um jeito, o ProUni, ele paga, né? Ele continua pagando, normal, e você pode fazer recuperação sem nenhum tipo de dificuldade, a menos ali, obviamente, que você... Como que eu vou te explicar? Você vai, né, fazer a prova, assim, normal, enfim, vai pagar, a menos que você tenha, por exemplo, tido, se eu não me engano, recuperado 2 vezes naquela matéria. Eu acho que o ProUni não paga mais aquela matéria pra você. Eu acho, né, mas cada polo funciona de um jeito. Então, é importante que você verifique como funciona no seu polo, né? Enfim, eu já cheguei a ficar de recuperação em matéria, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu acho que isso acontece com todos e a gente tá aqui pra aprender. Mas eu passei tranquilamente depois nas matérias, tá bom? Renovação, geralmente você assina um termo, tá? Você chega, assina um termo, algumas faculdades pedem documentação tudo de novo de banco e tudo mais.
As PUCs, geralmente, são as faculdades que mais pegam pesado nessa questão de documentação e outras não, é mais tranquilo. Na questão de trabalho, como funciona? O ProUni, ele leva em consideração a sua renda per capita, mas ele também leva em consideração outros fatores, né? As mudanças socioeconômicas que podem existir na vida de um indivíduo durante a faculdade. Então, na questão, por exemplo, de benefício, que a gente tem direito ao auxílio permanência, no qual soma um valor total de quase um salário mínimo para um estudante indígena ou quilombola e R$ 700 para estudantes de ensino integral. O que seria ensino integral? Além de serem bolsistas 100%, estudam de manhã, de tarde e às vezes também à noite. Esses bolsistas geralmente são estudantes de medicina, odonto ou medicina veterinária, tá bom? Mas o certo, geralmente, era nós, praunistas 100%, ganharmos o valor de R$ 700 para permanecermos, né, na faculdade, coisa que não está acontecendo, né? Parece que até os estudantes de até 2016 são os únicos que ganham e ganharam este valor até agora, tá bom? Continuando aqui, né, a explicação, na questão de documentos, os documentos que eu dei, né? Eu tive que dar os 6 últimos meses das transações bancárias, xerox da minha carteira de trabalho, xerox da carteira de trabalho da minha mãe, né, que também mora comigo, e do meu irmão, que morava também comigo na época. Tive que dar comprovante de residência, né, no caso da minha mãe. E esse comprovante de residência pode ser uma conta de celular, pode ser contrato de aluguel, né? Tive também que fazer uma declaração de ausência de pai. E essa declaração, como funcionou? Eu tive de ir no cartório, abrir firma, né? O valor para abrir firma na época, acho que foi R$ 50 que eu paguei para abrir firma, mais ou menos esse valor. Aí tive que pagar mais o valor da declaração, que se eu não me engano foi R$ 15 para poder autenticar. E a universidade, ela me deu o modelo que ela exatamente como ela queria. Eu fui imprimir, né, o modelo, mostrei para a reitora que havia me pedido, coloquei numa pasta, preenchi os dados com muita calma para não ter nenhum tipo de erro, assinei. A minha responsável na época, né, responsável entre aspas, porque eu já era maior de idade, mas ela tinha que assinar também. Pelo menos este modelo de declaração ela teve que assinar. E tinha as testemunhas, né? Que tinha que ser alguém fora do nosso nicho familiar. Poderia ser um vizinho, não poderia ser um familiar, né? E aí, na época, eu consultei a minha ex-babá. Fica aí a dica pra vocês. Mas, enfim, um vizinho já pode usar, tá? Essa pessoa não pode ser familiar. Aí, eu fiz a declaração, autentiquei, entreguei e foi assim. E depois me falaram que eu não precisava nem das testemunhas. Então, enfim, teve algumas incoerências ali, mas procurei fazer a maneira que preenchi a declaração toda, da maneira que me deram para evitar quaisquer tipos de problema ali na bolsa, né, que poderia ter. Além disso, deixa eu pensar, xerox, a carteira de identidade de todo mundo, e também a declaração de ensino médio e histórico escolar, eu também estive entregando, tá bom? Lembrando que eu entreguei xerox, mas preferi levar o original. E a dica que eu deixo para vocês, estudantes, é que vocês procurem, né, já deixar essas papeladas prontas, já guarde saldos de banco que você pode estar usando, tira xerox, assim, nas folhas, sabe? Para você não ter nem que ir ali naquele banco para você pedir nada, sabe? Porque senão você vai ter que dar o seu jeito de conseguir um extratão e geralmente é alta, né, em questão de matrícula, então o banco fica lotado, fica com muita gente. A minha sorte é que eu tinha os 3 últimos meses bancários e dei os meus pulos para conseguir os outros 3 últimos meses e entreguei a papelada mais legível que eu consegui. Mas a dica que eu dou para vocês é, você foi pré-selecionado em um dia, já deixa a documentação pronta, mesmo sem você saber o resultado, essas documentações que você já deixem prontas, tá? Exceto algumas declarações que às vezes vocês vão acertando ali, né? Depois do passar do tempo. Já deixa pronto e leva tudo no dia seguinte. Pode não parecer, mas muita gente deixa essa papelada do ProUni de última hora.
E o que que acontece? Isso também soma pontos. Por quê? Porque o ProUni, ele vai dar prioridade para quem foi primeiro. Então, além de eu ter tirado uma nota boa, ter agilizado as documentações, eu já havia deixado pronto. Então, isso para o ProUni me deu uma certa credibilidade, já que, como eu falei, as pessoas deixam para agilizar essas coisas de última hora e eu já tinha entregue, entendeu? Então, tudo isso somou pontos para mim, né? Demonstrou ali que eu estava realmente interessada na bolsa, enfim. Tanto que no primeiro dia eles já me fizeram ali assinar alguns contratos, né? Falando que eu estava ciente dos termos do ProUni, enfim, alguns contratos ali com a faculdade. E aí, essas foram as papeladas. Lembrando que a faculdade, no primeiro mês, possa ser que te peça mais alguma coisa ali, o que é normal, mas não quer dizer que ela está sendo antiética, tá? Nesse termo, nesse contrato que eles dão para você assinar, ali mesmo eles já falam, né, que caso, por exemplo, eu me prestei o papel de ler, não tenha turma, que você vai ter que esperar um pouco. Enfim, tem algumas coisas ali escritas, então acho que vale a pena sim vocês estarem lendo, né, para vocês não se frustrarem depois. Então procurem deixar realmente a documentação, o máximo de documentação, até se que você achar que não presta, vocês colocam ali. Eu botei até xerox de certidão de nascimento, tá bom? Porque isso soma assim pontos, tá, gente? E o que acontece? Te coloca muito à frente dos candidatos que não fizeram isso. Porque, como eu falei, muita gente deixa de última hora e acaba atrasando a vida, né, do ProUni para liberar as bolsas e tal. E eu me lembro que em 3 dias no máximo eu já tinha adiantado 95% da papelada. Só faltou realmente essa declaração. E quando eu entrei ali na sala, a moça em questão me olhou diferente, não me olhou com tanta atenção, né? E é outro ponto que eu queria, né, dizer aqui, porque quando você é um dos primeiros a entregar, geralmente você consegue olhar aquele documento que está às vezes com algum erro, ou aquela declaração que está algum erro, com mais prioridade, já que você é um dos primeiros, né? Então, vale muito a pena você deixar pronto a papelada. E aí a moça tinha me olhado diferente. Eu falei, meu Deus, o que é que essa moça tá me olhando diferente? Ela falou, eu estou olhando você desse jeito, né? Porque eu perguntei pra ela se aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa errada. Ela falou, não, só que você é uma. Foi a primeira, se eu não me engano, e é uma das 5, das únicas 5 durante esses 3 dias que já entregou totalmente a papelada. E agora é só você esperar o resultado. E eu passei para nutrição com nota 656, nunca esqueci minha nota, redação 840, em primeiro lugar na minha universidade, no ensino da manhã. E é isso, gente, foi assim que eu consegui ser bolsista para a Uni. E tô no 4º período atualmente e tive essa conquista. E espero que essas informações, né, que eu falei para vocês, faça alguma diferença, né? Então, vamos mais algumas dúvidas, né? Como eu falei, eu moro em Campos, né? Não moro no Rio de Janeiro, em Niterói, não moro nesses lugares, tá? Eu moro em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, tá bom? Se eu ganho algum auxílio, novamente falo que não ganho algum auxílio. E antes que vocês perguntem por que alguns estudantes, né, não ganham auxílio. Porque, por mais que nossa bolsa seja integral, eles utilizam como pretexto a questão de que a gente pode estar trabalhando, né? Porque depois que você consegue as bolsas, a bolsa, né, em questão, né, as bolsas, eu não sei, né, porque tem gente que às vezes tá com 100%, mas às vezes se tiver algum tipo de alteração de renda, não justificar, pode ir para uma bolsa de 50%. Então, cada caso é um caso. Até então, nunca cruzei com uma pessoa que foi para uma bolsa de 50%, tá? Geralmente todas mantiveram a bolsa de 100%. Também nunca cruzei com alguém na minha região que teve algum problema ali a ponto de... como que eu vou explicar para vocês? De perder a bolsa, como muita gente já vi na internet, ou até mesmo, nunca cruzei, tá? Todas mantiveram a bolsa de 100%, né, na questão de aumento de renda. E sim, a gente pode trabalhar,
Mas como eu falei, se tiver um aumento substancial de renda, eu posso sim vir a perder a bolsa se eu ainda estiver morando com a minha mãe, não se eu estiver sozinha, né? Enfim. Aí, deixa eu pensar o que mais, né? Na questão de onde eu moro, aumento substancial de renda, né? Lembrando que estágio, jovem aprendiz e Bolsa Família não são considerados renda. Deixa eu ver o que mais. Bom, geralmente são essas curiosidades. Documentação, obviamente, se estiver faltando alguma documentação, você já perde de cara na pré-seleção de candidatos, tá, gente? Geralmente isso acontece de cara. Muito difícil você perder no depois. Pode ser que você já... A faculdade, né, para adiantar a vida dela, pode já ter te adiantado ali para você estar frequentando, e aí acontece você perder a bolsa por não ter corrido atrás daquela papelada, né? Pensar, já tô aqui, foda-se. Mas não é assim que a vida funciona, né? A gente tem que se atentar a tudo. E, por enquanto, acredito que seja só isso, né? Tirei todas as dúvidas em relação ao ProUni. E é isso. Espero ter ajudado vocês. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar colocando aqui embaixo. E eu vou ter o prazer, né, de estar tirando. Um beijão e até a próxima. Tchau!